19. Vamos ler a partir do verso 41, mas nós nos deteremos essa manhã no versículo 47, dando continuidade à nossa série de sermões. Diz-nos assim, a palavra de Deus: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Amém. Pai, ajuda-nos essa manhã, mais uma vez, a aprendermos de Ti, sermos limpos pela palavra, termos nossas afeições aquecidas, inflamadas no amor, para que possamos cada vez mais experimentar que o Senhor é bom. Em nossas vidas, em nossa casa, nosso trabalho, nossa igreja, Teu povo, Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajuda em Cristo Jesus, mais uma vez nós te oramos. Amém. Irmãos, o salmista, depois de considerar o andar em largueza, como nós vimos no verso de número 45, e o falar dos testemunhos com ousadia, como nós também consideramos no verso 46, ele desfruta do prazer nos mandamentos de Deus. E isso é maravilhoso porque nós podemos aprender com o salmista que a lei do Senhor não é contraditória ao amor e ao deleite em uma vida com Deus. Eu creio que isso também é algo muito importante para a vida cristã. Entendermos que a vida cristã ela é pautada no amor e no prazer. Parece que são coisas que nós esquecemos ou achamos que isso não se coaduna ou não se harmoniza com a nossa visão que temos equivocadamente de Deus. Veja, o salmista diz no verso 47, terei prazer. Ele fala de prazer, e ele fala ainda no verso 47, nos teus mandamentos, ele diz, os quais eu amo. Então, o salmista fala de amor e de prazer na relação com a palavra de Deus. E de que nós, como crentes, devemos, de fato, viver assim, amando e nos deleitando na palavra de Deus. Em primeiro lugar, consideremos o amor aos mandamentos. E isso não poderia ser diferente, porque 1 João 4,8 nos diz, Deus é amor. E Ele nos fez criaturas que refletem o seu amor. De fato, nós como homens e mulheres, fomos feitos para o amor, para amarmos o amor. Deus é amor. E Ele nos fez, naquilo que os teólogos chamam de atributos comunicáveis, com a capacidade de refletirmos o amor de Deus, ou seja, de amarmos a Deus e amarmos uns aos outros. Não é à toa que a Escritura nos ensina que o primeiro e grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus. E na sequência, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lamentavelmente, quando nós caímos, nós deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas. E passamos a colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. Principalmente nós mesmos. Nós passamos a ser amantes do nosso ego, de nós mesmos, no lugar do amor que é devido a Deus. O homem então passou a amar a criatura em vez do Criador, como diz o apóstolo Paulo, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus sendo a fonte do próprio amor, Deus sendo o único e verdadeiro amor, é preterido. Por conta de quê? Da sandice do pecado. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e ouvimos a voz de Satanás em nossos pais no Éden. Então veja, fomos feitos para o amor, mas caímos do amor. Precisamos ser restaurados ao amor. E como nós somos restaurados ao amor? Deuteronômio capítulo 6, veja, esse texto eu acho um dos mais belos, no Antigo Testamento. Claro que toda a Escritura ela é bela e gloriosa, mas o Deus de amor resolveu resgatar o homem em amor, para o amor. Por isso a revelação bendita, as Escrituras,
como expressão do seu amor, nos ensina o mandamento de amá-lo acima de todas as coisas. Percebem isso? Veja Deuteronômio 6, olha. Estes, pois, são os mandamentos. Nós estamos lendo sobre os mandamentos no Salmo 119. Os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Pois, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, o monoteísmo, a beleza do Shema, ou seja, da declaração clássica do único Deus verdadeiro revelado em Israel. Qual é a consequência disso? O que é que resulta? O conhecimento desse Deus único, essas ordens, esses estatutos, esses juízos, eles desaguam no amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós, lamentavelmente pelo pecado, fazemos com que os mandamentos, os estatutos e os juízos desaguem na escravidão. Os fariseus fizeram isso. Desaguem no legalismo. Não pode, não toques, não proves, não manuseis. Não é isso que a Bíblia faz com o homem de fato. A Bíblia, a revelação de Deus, a mente de Deus revelada ao homem, revela o amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus. E veja a beleza disso, verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É uma relação de amor, do âmago. Por isso que o salmista diz, eu amo os teus mandamentos. Porque os mandamentos produzem o amor. A lei de Deus é a expressão do amor. E veja o que é que acontece conosco. Quando nós não entendemos isso, nos tornamos caçadores de pecados alheios, nos tornamos, vamos dizer, legisladores, a começar no nosso lar. Com a esposa, com os filhos, amargurando e tornando difícil a vida dos mesmos. Mas olha o que diz no versículo 7. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A ideia é que um homem foi impactado pelo amor revelado a ele, e esse homem será uma expressão viva do amor, no dia a dia na sua casa, acordando, deitando, levantando, andando com os filhos, andando com o cônjuge. A palavra na porta, a palavra na mão, a palavra na testa. Ele ama essa verdade, ele ama esses mandamentos, porque os mandamentos produzem amor. Muito diferente daquilo que muitas vezes nós somos ensinados. Daí então, irmãos, os fiéis, ao perceberem que os mandamentos os restauram ao amor, ou seja, ao próprio Deus, passam a amar os mandamentos de amor, pois os mesmos lhe trazem novamente a natureza divina. Não é isso que Pedro diz? Que pela palavra nós nos tornamos participantes da natureza divina. Volta comigo para o Salmo 119. Essa, pois, é a razão para as várias declarações de amor feitas pelo salmista no Salmo 119. A lei de Deus. E essa é a primeira delas, no verso 47. 48, ele diz, para os teus mandamentos que amo. Veja o verso 97, ó quanto amo a tua lei. Veja o verso 113, ele diz, amo a tua lei. Veja o verso 119, ele afirma, amo os teus testemunhos. Veja o verso 127, amo os teus mandamentos. Veja o verso 157, ele diz, são muitos, verso 167, ele diz aqui, a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Amor, 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 intenso amor pelos mandamentos do Senhor. Você ama a Deus? Então você amará os seus mandamentos. Pois os mesmos são o próprio amor de Deus, nos conduzindo à relação bendita de amor. Não há como afirmar amar a Deus e não ter esse amor expresso pela palavra, pelos mandamentos, ou seja, sua bendita revelação. Salmo 119, verso 47, o salmista nos diz assim, terei prazer. Consideramos o amor, consideremos o prazer. Ora, aquilo que você ama é aquilo que será o seu prazer. Não é verdade?
Nós vemos essa realidade nos homens naturais também. Nós somos feitos assim. Ou seja, os homens naturais se empenham para obter e prolongarem os prazeres que amam. Não é isso? Por isso que hoje em dia não é mais só sábado, é sextou, quintou, quartou, terçou e segundou. Eu me lembro quando eu era jovem, disse, rapaz, sábado, aí foi, sextou, aí puxando, né? Quintou, quartou. Eu me lembro uma época em Fortaleza, segunda-feira em Fortaleza, a segunda-feira mais agitada do planeta, era afirmado. Questão de casas de show, essas coisas aí. Mas o que é isso? Nós fomos feitos para o prazer. E o homem tenta, a parte de Deus, e aí é o grande problema da humanidade caída, de não compreender que os prazeres existem para apontar, para sinalizar para o maior prazer de todos, ou seja, o único e verdadeiro Deus. O problema não é o sexo, o problema é a promiscuidade, o problema não é a comida, é a gula, o problema não é a bebida, o problema é a embriaguez, o problema não é o dinheiro, é a avareza. Os homens, ao não perceberem isso, se entregam de maneira dissoluta aos prazeres que nunca saciam a alma. Por isso que precisa segundar, terçar, né? Quartar, eu já estou aqui conjugando, né? Quintar, né? Por isso precisa todo tempo. Por quê? Porque os prazeres do mundo, eles são altos, né? São alto-falantes do prazer maior. E não para que nós façamos deles um fim em si mesmos, mas para os homens erguerem a cabeça e contemplarem o Deus de todo prazer e glória. O salmista compreendeu isso e ele fez da lei o seu maior prazer, pois ele sabia que ali teria prazer eterno no Deus eterno. Prazer em Deus é eterno. Por quê? Porque ele é eterno. E também ele poderia desfrutar dos prazeres temporários em uma perspectiva eterna que agradaria o próprio Deus. 1 Coríntios 10, 31, os irmãos já sabem de cor. Quer comais, quer bebais, ou façais, whatever. A legenda aí depois. Né? Qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Tito capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: todas as coisas são puras para os puros. O Agostinho, parafraseando esses textos, ame a Deus e faça o que você quiser. Por quê? Porque eu sou regulado pelo amor. Meu amor a Deus regula meu prazer, porque o meu prazer maior é Ele, e nada pode destronar o prazer que eu tenho em Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é o seu maior prazer? A gente tem que pensar nisso. Você não se deleita em Deus? A caminhada cristã é um fardo para você? Estou cansado dessa vida, estou cansado de ser crente. Ame ao Senhor, deleite-se nele, viva a vida de prazer e amor em Cristo para a glória de Deus. Para nós concluirmos, veja, o versículo 47, ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então você vê o prazer no princípio do versículo e o amor no final do versículo. E o que é que está no meio? Os mandamentos. Que sanduíche glorioso esse aí, né? Amor, prazer, no meio o quê? Os mandamentos. No meio os mandamentos. Essa é a razão pela qual nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro fala isso na sua segunda epístola, capítulo 3, no último versículo. Os mandamentos não são penosos, 1 João 5,3 diz isso para nós. Pelo contrário, eles nutrem o amor e nutrem o prazer. Mandamento, todo tempo. Essa é a razão, irmãos, porque precisamos sempre das Escrituras. Ler as Escrituras, falar das Escrituras, estudar as Escrituras, ouvir a proclamação das Escrituras. Por isso que estamos aqui. Todo domingo, às quartas-feiras, venha para o culto de oração, ouvir a palavra e orar com os santos. Esteja presente.
nas reuniões da igreja para ouvir a palavra e ter comunhão com os santos. É inconcebível um santo que ama a Deus abandonar as Escrituras ou abandonar, e de fato, também o ajuntamento solene, onde a palavra é proclamada. É por isso que é tão grave o deixar de congregar. Hebreus 10, 25 diz isso. Não deixemos de congregar. E no contexto ele fala do exercício da fé, da esperança e do amor. As virtudes cristãs imprescindíveis para uma vida realmente alicerçada em Deus. Pois é dessa forma que o amor e o deleite em Deus aumentarão. Interessante isso. Pode observar que todas as vezes que você arrefece na sua caminhada cristã, você está arrefecendo nas Escrituras. Você começa a deixar a Bíblia, suas afeições começam a minguar. Por quê? Pouca leitura bíblica. Ouvindo pouco a pregação. Deixando de considerar as Escrituras. As Escrituras é que nutrem um amor a Deus e que nutrem um prazer em Deus. As Escrituras é que santificam o amor e o prazer vividos também na horizontalidade, nas relações estabelecidas legitimamente pelo Senhor. Você está lendo a sua Bíblia? Importante isso. Diariamente você está lendo a sua Bíblia? Sempre pergunto isso em aconselhamentos, com quem eu vou conversar? Você está lendo a sua Bíblia? E geralmente os problemas estão aí. Não, pastor, eu confesso para o senhor, já tem umas 2 semanas que eu não leio. Eu leio uma vez aqui, passo 3 semanas. Você fica sem se alimentar esse tempo? Não. Você fica sem tomar banho esse tempo? Eu espero que não. Se ficar, resolve e depois você vem, né? Mas o fato é que você não deixa de cuidar. Ninguém aborrece a própria carne. Paulo diz isso quando trata do casamento, mas está um princípio para nós. Como é que eu quero o bem da minha alma e negligencio as Escrituras à minha alma? Você tem prazer em ouvir sermões, mas de fato ouvi-los, né? Nós estamos considerando os solos nos quais a semente caiu. Hoje à noite daremos prosseguimento no Evangelho de Marcos. Mas você tem ouvido de fato a palavra, e ouvir nas Escrituras é obedecer. Essas atividades têm levado você a mais deleite em Deus? Ler a Bíblia, ouvir a palavra, estudar as Escrituras, conversar sobre ela, seu amor tem aumentado, seu prazer tem aumentado. É inconcebível que nós não cresçamos no amor, numa relação autêntica com as Escrituras. Irmãos, fazendo um paralelo de um título do livro do J.K. Bill, ele diz: o homem se torna aquilo que ele adora. E podemos dizer que o homem se torna aquilo que ele ama. O homem se deleita no que ama. Deus nos fez assim. Por isso, amemos o Senhor, amando sua lei, que nos recreia a alma e nutre o prazer eterno no Deus de amor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Possamos cada vez mais, Senhor, crescermos no amor. De fato, nós amamos porque tu nos amou primeiro. Possamos amar o Senhor no poder do Espírito, nos deleitarmos do Senhor, e isso, Senhor, tendo como fonte a tua santa palavra, porque isso nos dará realização em ti e nos conduzirá de forma pura para o amor e o deleite que o Senhor nos concedeu em nossas relações, nas nossas recreações, em nossa vida, para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, não deixa que nenhum amor, nenhum prazer concorra ao amor que é devido a ti, o amor supremo em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.